no seu santo monte. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Ele é grande, ele é digno. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos e dar uma palavra de oração ao Senhor nessa manhã. A palavra diz que ele é grande e ele é digno. Nós que acreditamos, podemos fazer com que essa palavra seja verdade em nós. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos porque queremos ao Senhor o nosso louvor e a nossa oração e entendemos, ó Deus,
A paz do Senhor a todos. Muitos irmãos para abrirmos nossas Bíblias do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 22. Louvado seja Deus, esta manhã maravilhosa, onde o Espírito Santo de Deus já nos visitou através dos louvores e continuará a nos visitar na palavra. Lucas, capítulo 22, versículo 54 e o versículo 61. Lucas 22, 54. Assim nos diz a palavra do Senhor. E então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o continuo, me negarás 3 vezes, até que os irmãos possam se saciar. Louvado seja Deus. Meus queridos, o texto que nós lemos está no contexto onde Jesus ele é preso, levado à casa do sumo sacerdote para ali a sua condenação e para a crucificação. E Pedro, antes um pouco, o texto que nós lemos, Jesus dialoga com Pedro. Jesus fala: ó, Satanás queria se andar contigo, mas eu roguei por ti. Aí Pedro diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Pedro foi um homem que andou com Jesus 3 anos no seu ministério. Pedro presenciou muitas bênçãos de Deus. Pedro presenciou milagres, maravilhas. Pedro foi aquele que andou sobre as águas em determinado momento ao encontro com Jesus. Pedro foi aquele que na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes ele estava presente. Pedro foi aquele que viu Jesus curar cegos. Pedro foi aquele que teve a sua sogra curada. Pedro foi aquele que viu Jesus ressuscitar a filha de Lázaro, a filha de Jairo. Pedro foi aquele que viu Jesus restaurado. Pedro foi aquele que viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Então Pedro tinha tido várias experiências maravilhosas com Jesus. Ou seja, Pedro, por aquele momento, ele andou próximo de Jesus, ele andou ao lado de Jesus, ele andou com Jesus. Mas o texto que nós iniciamos lendo fala que Pedro seguia Jesus de longe. Meus amigos, todos nós que estamos aqui nesta manhã já recebemos os benefícios de Jesus, já presenciamos a maravilhosa e eterna consolação de Jesus, já vivenciamos as maravilhas, o poder de Deus em nossas vidas. Mas devido às nossas circunstâncias, às nossas vidas, nós, muitas vezes, na nossa caminhada, nós distanciamos um pouco de Jesus. Aquele momento que Jesus estava vivendo, estava passando, não era um momento bom, não era um momento propício para você não estar andando ao lado dele, próximo dele, porque ele estava sendo preso. Mas Pedro já havia andado ao lado de Jesus. Pedro já havia andado próximo a Jesus, mas naquele momento ele estava andando longe de Jesus. Meus queridos, a pergunta que o Espírito Santo nesta manhã faz para mim e para você é: a que distância você está de Jesus hoje? A que distância você está do Mestre? Quantas experiências nós já tivemos?
quantas bênçãos, mas na nossa vida, às vezes, tomamos decisões que nos fazem afastar dele, nos fazem andar longe dele. Mas louvado seja o nome do Senhor, que mesmo na nossa vida, muitas vezes estamos longe dele, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Por isso nós estamos nessa hora, porque ele continua abençoando, amando a minha e a sua vida. Porque ele tinha todos os motivos para não olhar para Pedro. Jesus ele tinha todos os motivos naquele momento para desistir de Pedro. Mas Jesus, ele não desistiu de Pedro. Ele não desistiu do ser humano. E Jesus, ele é o mesmo, ele é imutável. Ele não desistiu de mim, de você. Por isso, eu e você estamos aqui nesta manhã. Porque as bênçãos dele, os benefícios dele, a misericórdia dele está sobre mim e sobre a sua vida. E de determinado momento Pedro fala assim: eu estou pronto para ir contigo até a prisão, até a morte. Amigos, o maior perigo do ser humano é quando ele acha, quando ele pensa que ele está pronto para alguma coisa. Pronto só houve um. Pronto só havia um. Ele, Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele nasceu pronto para realizar a obra que Deus tinha confiado na mão dele. Agora nós nunca estaremos prontos. Nós sempre estamos no eterno aprendizado. Nós sempre estamos num processo de preparação para aquele grande dia, o dia perfeito do Senhor. E Pedro fala assim: eu estou pronto para ir contigo até a prisão e, se for possível, até a morte. Para logo depois, olha o que aconteceu. Quando Jesus é preso, Pedro começa a seguir Jesus longe. Aí, aquela noite, era uma noite fria, ele vê uma fogueira no pátio e ele se assenta próximo daquela fogueira com aquelas pessoas para se aquecer do frio. Mas a criada fala: ei, você é um deles. Pedro não. Mas logo: ei, você estava com ele. Eu não. Ei, você é Galileu. Eu não o conheço. Pedro dizendo não para Jesus. Quando o homem ele se afasta da presença de Jesus, quando o homem segue Jesus longe, a chama do Espírito Santo de Deus apaga seu coração. O homem se esfria e ele procura se aquecer com alguma coisa dessas vidas, com as fogueiras dessas vidas no pátio. O homem está frio nos dias de hoje, as famílias estão sofrendo. Paulo fala que nos últimos dias muitos se esfriariam, a fé de muitos se esfriaram. Vivemos num mundo onde nós vivemos tantas atrocidades, onde o homem ele está frio. Por que ele está frio? Porque ele está longe da presença de Deus. Mas ele procura se aquecer de alguma coisa, de alguma forma. Então Pedro ele se acena naquela roda, daquelas pessoas que estavam naquela fogueira no pátio. Mas logo alguém identifica e ele diz: não, eu não sou dele, eu não conheço ele, eu não estava com ele. Meus queridos, quando um homem se distancia de Deus, ele começa agora a processo de negação, a de dizer não para Jesus. Quantas das vezes, na nossa tomada de atitude na nossa vida, nós dizemos não para Jesus? Para as decisões que tomamos, nós nos entristecemos, nós nos amarguramos. Mas mesmo com as nossas atitudes, Ele continua o mesmo. Ele continua amando a mim e a sua vida, pronto para me abençoar, pronto para te abençoar. A palavra do livro de Salmos fala assim que bem-aventurado é aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Quando Pedro se assentou ali naquela roda e junto àquela fogueira, ele começou a se escarnecer, diz: olha, eu não conheço, eu não sei quem sou. Eu nunca estive com ele, não. E Pedro já estivera com Jesus. Pedro já andou com Jesus, ao lado de Jesus, próprio Jesus. E ali se foi se passando, Pedro era levado à casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. Meus queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. Pedro seguiu de longe, achou que ele podia se esconder do mestre, que ele podia se distanciar do olhar de Jesus.
Na lei de Salmo 139 fala que se eu for até as asas da alva, se eu habitar no extremo do mar, até ali, a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. O homem não tem como ele fugir do olhar de Deus, porque Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode estar em todo lugar, e o olhar de misericórdia de Deus está continuamente sobre a vida do homem. E no versículo 61 diz bem assim: e Jesus, virando-se, olhou para Pedro. Olha que coisa extraordinária. Quantos nãos Pedro disse para Jesus? Quantos nãos Pedro falou para o mestre? Mas o mestre, virando-se, olhou para Pedro. O que Pedro tinha para que ele chamasse ainda a atenção do mestre? O que eu tenho, o que você tem para que nós ele chamemos a atenção do mestre? Quantos não nós já dissemos para o mestre? Mas sabe uma coisa? Mesmo com os nossos nãos, mesmo com as nossas incertezas, mesmo com as nossas fragilidades, e você ainda continua chamando a atenção do mestre. Como naquele dia, Jesus, o mestre, ele virando-se, olhou para mim. Nesta manhã de quarta-feira, o mestre está virando, está olhando para a sua vida. Mas o olhar do mestre para Pedro não foi um olhar de condenação, não foi um olhar de apontamento. De Pedro, eu não te disse, eu não te falei, eu não te aconselhei, mas você não me ouviu, você não deu crédito à minha palavra. Pedro, olha o que tu fizeste, olha o que aconteceu com você. O olhar de Jesus para Pedro não foi mencionado. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de amor, foi um olhar de compaixão. O olhar de para Pedro, Pedro mesmo te me negando, Pedro mesmo dizendo não para mim, eu não desisti de você, porque eu tenho uma obra para realizar através da sua vida, e eu vou realizar porque eu sou Deus. Sabe uma coisa? O olhar de Deus nesta manhã está para mim, está para você, não para apontar o meu erro, não para apontar o seu erro, não para apontar os nossos não que dizemos para Jesus, mas o olhar de Deus para mim, para você, para dizer: ei filho, eu te amo, ei filho, eu não desisti de você, embora você tivesse desistido de mim, mas eu não desisti de você, porque eu tenho uma obra para realizar através da sua vida. Meus queridos, enquanto Jesus olha para Pedro, para nos falar que Pedro lembrou-se da palavra. O olhar de Deus para mim, para a sua vida, vale mais do que 1000 palavras. Porque Jesus, ele virou-se e olhou para Pedro. Ele não diz nada, ele não falou nada, mas aquele olhar de Jesus fez Pedro lembrar-se da palavra. O olhar de Jesus para mim, para a sua vida esta manhã, está falando você lembrar da palavra. A palavra da promessa que ele fez hoje para você. Eu não sei se você lembra, mas quando você entrou na casa do Senhor pela primeira vez, ou quando você começou a sua caminhada aos pés do Senhor, Jesus, ele te fez muitas promessas, e nesta manhã ele está te lembrando dessas promessas. As promessas de Deus na sua vida ainda continuam de pé, e no tempo dele vai se cumprir na sua vida, porque Jesus, ele tinha uma promessa para Pedro. Qual era? Que através da vida dele ele ia edificar a igreja. E lá em Atos 2, a palavra fala que quando Pedro toma a palavra e começa a pregar, mais de 3.000 almas se achegam ao Senhor. Imagina se Jesus tivesse desejado de Pedro, mas se o olhar de Jesus fosse de condenação para Pedro, Pedro não tinha realizado a obra de Deus. Mas Deus conhece o nosso amanhã, Ele conhece o nosso hoje, meus queridos, e o olhar de Deus para a minha vida e para a sua vida é Ele. Ei, a minha palavra está no seu coração. Lembra da palavra que eu te disse. Através da sua vida, Deus te chamou, meu irmão, para ser pescador de almas. Deus te chamou para que através da sua vida o nome dele fosse glorificado, o poder dele fosse manifesto nas vidas agora que precisam de ter experiência com Deus. Foi assim na vida de Pedro, e Deus não mudou, ele é o mesmo, continua o poder dele sendo o mesmo na minha e na sua vida. Nós iremos rompendo em fé para realizar a obra de Deus, e vamos realizar não porque nós estamos prontos, mas é porque Ele dá a condição de realizar a sua obra, é Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona. Nós estamos aqui nessa manhã porque
amor dele está sobre a minha e sobre a sua vida. E caminhando já para o final, quando Pedro se lembra da palavra, qual era a palavra? Pedro, tu vais me negar. Pedro sai para fora, sai daquele ambiente que estava, sai do pátio da vida que estava. Ele chora amargamente ou copiosamente. Meus queridos, a palavra no original hebraico sair para fora é eclesia. E eclesia traduzida para o português por João Ferreira de Almeida é igreja. O olhar de Deus para Pedro fez Pedro igreja. O olhar de Deus para mim e para você fez eu e você igreja de Cristo. E nós estamos nessa terra sendo igreja de Cristo. Aonde, quando nós abrimos nossa boca para levar a palavra de esperança, a palavra de amor, a palavra rei, embora muitas vezes eu erre, muitas vezes eu falho, muitas vezes eu digo não para Jesus, mas Jesus sempre está presente, pronto para me abençoar, e eu estou aqui para testemunhar do poder. Logo depois, Pedro e João subiram junto ao templo, tinha um coxo à porta do templo, e ele pede esmola. Pedro e João olham para eles: ei, nós não temos nada dessa vida, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele coxo andou. Olha as coisas extraordinárias que Pedro fez. Por quê? Porque Deus não desistiu de Pedro. Porque o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar de amor, um olhar de ternura. E o olhar de Deus para mim e para você, lembra de uma coisa: o homem olha condenando, o homem olha apontando, mas Jesus não. O olhar de Jesus é um olhar de absolvação, é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia. Você sabe uma coisa: o olhar dele está sobre mim e sobre a sua vida. E se o olhar dele estivesse sobre mim e sobre a sua vida, meus queridos, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer nas nossas vidas, mas nós vamos continuar sendo igreja fiel do Senhor. Amém, queridos? Eu pedi para o pastor Rivaldo para estar aqui orando. Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado pela oportunidade. Deus continue a abençoar meus irmãos. Glória a Deus. Se coloque os vossos pés e que os soldados com a paz de Jesus, amém. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez te agradecer. Mais uma oportunidade de estarmos reunidos por Santo Momento nesse momento. E nada valeria a pena estarmos aqui, porque se a tua presença não fizesse nada, Deus. Obrigado pela palavra, obrigado pela mensagem do nosso coração, para estarmos aqui fortificados e convictos, Senhor, sem o Senhor do nosso lado não conseguimos nada. Abençoe cada um aqui, ao sair daqui para o seu trabalho, que o Senhor possa fazer-nos retornar para a tua casa, mesmo como perfeições todos. É o que nós pedimos nessa manhã em ti e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Estendamos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa estar com todos aqueles que aguardam a breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos em voz de coro digam amém. Amém. Glória a Deus.